Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vou falar sobre os resultados do Santander no terceiro trimestre de 2022. A notícia não é boa porque os resultados vieram ruins, fracos, mas nada que a gente já não esperava, pessoal. Quem acompanha os vídeos aqui no canal sabe que eu falava sobre isso, né? Porque a qualidade de crédito do Santander acaba sendo inferior aí a dos seus pares, mas no final do vídeo eu vou falar sobre o que eu penso, né, sobre o Santander, se continua sendo aí uma empresa válida, né, para longo prazo e dividendos. Então lá no final do vídeo eu deixo a minha conclusão aqui sobre o Santander. E se você é novo ou nova aqui no canal, saiba que eu faço vídeos diários como esse, então não perca tempo, aperte no botãozinho vermelho que tem aí embaixo, se inscreva no canal. Se você tiver inscrito ou inscrita, você não vai perder os meus próximos vídeos. Não custa nada para você, meu canal é totalmente gratuito. Então não custa nada, você não gasta nada, mas para mim vale muito, né? Ajuda muito o canal a crescer e me motiva muito a continuar fazendo esses vídeos diários. Então, sem mais enrolação, sem mais delongas, vamos para o conteúdo do vídeo, pessoal. E já de cara mostrando aqui que a ação do Santander derreteu aí no dia de hoje, né, com essa divulgação dos resultados. Então a gente vê aí 26 de outubro, a ação do Santander aí SAMB11 caindo, né, 5,12%, foi ali para R$ 28. E isso tem um motivo claro, né? Já se esperava na prévia aí dos bancos, eu fiz um vídeo falando sobre a prévia, né, dos bancos no terceiro trimestre de 2022 e se esperava queda no lucro líquido, né, do Santander. Também se espera do Bradesco, né, mas o Bradesco ainda não divulgou os resultados. A gente pode observar aqui que a receita total do Santander ficou em 17 bilhões e 300 milhões de reais. Então, uma queda, né, de 1,8% na comparação trimestral e uma queda de 3,3% na comparação anual aí. E o lucro, né, líquido então ficou em 3 bilhões 122 milhões de reais, uma queda de 23,5% na comparação com o segundo trimestre de 2022. Então realmente derreteu aí o lucro líquido do Santander na comparação com o último trimestre. E na comparação aí anual, né, se a gente for ver ali os 9 primeiros meses de 21 e os 9 primeiros meses de 22, houve uma queda aí de 10,1%. Então, se não houver aí uma recuperação, né, do Santander no quarto trimestre de 2022, o que inclusive eu acredito que seja difícil aí, pelo momento, né, que a gente está vivendo, eu acredito que Banco Santander deve encerrar o ano de 2022 com uma retração aí do lucro líquido, né, na comparação com 2021. E claro, como eu já antecipava aqui nos vídeos sobre resultados do primeiro trimestre e também do segundo trimestre, a carteira de crédito do Santander ela tem crescido bastante. Então a gente observa aí, mesmo nesse trimestre que foi mais fraco, o crescimento da carteira continua, né? Então no total aí um crescimento de 7,5% na comparação entre a posição, né, de setembro de 21 e setembro de 22 e na comparação com o final aí, né, do segundo trimestre de 22, a gente vê um crescimento de 4,2% na carteira. Então, a carteira de crédito do Santander, ela tem crescido bastante, mas qual o custo disso, né, pessoal? O custo disso é uma qualidade de crédito inferior quando a gente compara Santander com o Banco do Brasil, com o Itaú. Ela tem uma carteira de crédito de qualidade inferior e isso acaba se refletindo na inadimplência, acaba fazendo com que o Santander tenha que aumentar as suas provisões e isso então afeta, né, as margens, afeta o lucro líquido. Então é isso que a gente está vendo, é o efeito, né, dessa carteira de crédito crescendo, mas com uma qualidade inferior. Claro, o Santander, na minha visão, está apostando que lá na frente esse cenário vai mudar, como está conquistando muitos clientes, então lá na frente essa carteira, né, esse investimento do Santander, né, essa ampliação da carteira se pagaria, né? Então acredito que a lógica do Santander seja essa. E a gente pode observar por esse gráfico aqui na direita da tela, né, que a maior parte da carteira de crédito do Banco Santander é para pessoas físicas e para financiamento ao consumo. Então, é uma carteira de crédito, né? Essa parte aí da carteira de crédito é bem concentrada nisso, em pessoa física e financiamento ao consumo. Isso é uma parte que costuma ter uma inadimplência maior. Então,
é isso que eu comento, né, pessoal? A gente vê da carteira de crédito do Santander, as grandes empresas, né, que é cerca de acima de um quarto, né, 27% da carteira, são geralmente, né, aqueles clientes que têm uma inadimplência menor, mas o resto da carteira sujeita a uma inadimplência maior. E a gente pode ver aqui que até mesmo nas partes aí de comissões, né, houve uma queda considerável aí no trimestre, apenas a parte de seguros e a parte de operações de crédito que registrou aumento, né, na comparação entre terceiro trimestre de 22 e segundo trimestre de 22. Na comparação aí dos 9 primeiros meses, né, de 21 e 22, a gente vê aumento apenas na parte de cartões. Então, no total aí, né, a gente vê um aumento de 2,4%, mas no trimestre, né, uma diminuição, uma retração de 3%. E o índice de eficiência do Santander piorou, né? Para quem não sabe, quando a gente fala de bancos, quando a gente vai mostrar o índice de eficiência, quanto menor esse índice de eficiência, melhor. Então a gente vê no terceiro trimestre esse índice de eficiência, né, saiu de 33,9 para 37,4, o que significa que para obter, né, os mesmos resultados que obtinha antes, o Santander tem que fazer mais esforço, tem que gastar mais, né? Então esse índice de eficiência piorou bastante aí, né, na comparação com o segundo trimestre de 22. E claro, o ponto positivo que a gente pode ver aqui, né, é que a inflação acumulada dos últimos 12 meses aí bateu 10,44%, mas as despesas gerais, né, os custos aí do Santander subiram na comparação entre primeiros 9 meses de 21 e primeiros 9 meses de 22, subiu aí 6,8%. Então quer dizer, houve um crescimento das despesas aí de pessoal, administrativas e depreciação e amortização que foi menor do que a inflação, o que é muito bom para o banco, né? Então, por mais que ele esteja aí com um índice de eficiência que piorou bastante na minha visão, esses custos eles cresceram abaixo da inflação, o que é muito bom. E como eu falei, né, a piora na qualidade de crédito do Santander leva a aumento, né, nas provisões. Aí. Então a gente vê o banco, na verdade, ele tem uma boa gestão, né, pessoal? Então, ele já vinha aumentando essas provisões. Obviamente, eles já sabiam, já esperavam isso. Então, a gente vê primeiro trimestre como subiu, né? Segundo trimestre mais ainda e terceiro trimestre ainda mais. Então, chegou ali aos 6 bilhões e 209 milhões de reais, né, pessoal? Então, isso aí é reflexo justamente da piora na qualidade de crédito, cenário macroeconômico difícil, então inadimplência aumenta e aí isso acaba afetando muito aí os resultados do banco. O índice de inadimplência subiu, né, foi para 3%, então o índice de inadimplência já foi bem mais baixo, a gente vê uma curva ascendente realmente, né. A parte de pessoas físicas aí, como eu falei, né, geralmente é a parte que representa maior inadimplência, então a gente vê que as pessoas físicas aí 4,3% de inadimplência, uma inadimplência alta, pessoas jurídicas costumam ter uma inadimplência menor, 1,3%, no geral então 3% aí, índice de inadimplência subindo, né, desde o terceiro trimestre de 2021. E aqui no gráfico do Fundamentei a gente pode observar Sambi11, né, cotada a R$ 29,94 no dia 30/9, ou seja, no último dia do terceiro trimestre de 22, os lucros aí da companhia em 15 bilhões e 100 milhões de reais, ou seja, existe ainda, né, e a ação ela caiu, né, então quer dizer, como a gente viu ali, ela foi para 28,51, caiu 5% após a divulgação dos resultados, então a gente vê que tem sim uma certa defasagem ali entre lucro e cotação. Banco Santander tem sim um certo desconto e acredito que o mercado precifica esse desconto justamente por saber que o Santander tem uma qualidade de crédito inferior aos seus pares, né? Então a gente vê o Santander negociando a um PL de 7 e a um PVP de 0,99. O que eu penso sobre Santander para longo prazo e para dividendos? Eu acredito que continue valendo a pena, continue sendo válido. Eu pessoalmente não invisto em Santander e claro, nada do que eu falo aqui é recomendação de compra ou de venda, eu apenas compartilho meus estudos sobre investimentos com vocês. Eu pessoalmente não invisto em Santander, eu prefiro o Banco do Brasil, acredito que tem o risco de estatal, né? Mas o Santander também
não dá um show de governança na parte aí de governança, porque a gente vê um free float muito baixo, né, nas ações ordinárias aí, e também nas preferenciais do Santander. Então acaba que eu acredito que o risco de estatal acaba meio que se compensando aí, porque o Banco do Brasil tem uma qualidade de crédito muito grande, muito superior à do Santander. Mas o Santander, ele continua sendo um bom pagador de dividendos. Então, claro, os lucros caíram, provavelmente em 2023, né, a gente veja dividendos menores, porque houve queda nos lucros, então provavelmente esses dividendos devem diminuir, mas o Santander historicamente paga bons dividendos, então ele provavelmente vai continuar pagando dividendos aceitáveis aí, e tem um certo desconto na ação, como a gente vê aqui, né? No longo prazo a gente sabe que a cotação segue os lucros e existe uma certa defasagem, sim, na comparação entre lucros e cotação. Banco negociando a múltiplos baixos, né? Abaixo da média histórica e pagando bons dividendos, segue com boas margens, né? Houve uma queda, é verdade, mas segue com boas margens, com um bom ROI. Então, acredito que para longo prazo, Santander sim, continue sendo considerado aí uma boa ação de dividendos. E o ponto positivo, o Santander tem crescido a carteira de crédito. É verdade que com o custo de uma piora na qualidade de crédito, mas apostando que ali na frente, 2023, 2024, esse cenário possa melhorar, e aí ele seria assim um grande beneficiado por ter crescido bastante, aí, crescido de forma agressiva a sua carteira. Então, pessoal, quero saber o que vocês acham da ação do Santander, se vocês concordam ou discordam, né, de mim, né? E deixem comentários, eu aprendo muito com vocês nos comentários, então eu leio e respondo todos os comentários aqui do canal. Um forte abraço a todos e até a próxima!